Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que o dia está se aproximando. Hebreus 10:25. Meu nome é Érica Bastos. Eu fiquei aproximadamente 10 anos na Igreja Universal sem receber o batismo com o Espírito Santo. Eu cheguei na Universal através do convite da minha mãe. Eu tinha um vazio gigante e que a gente quer se livrar, a gente não vê sentido na vida da gente. E isso é algo difícil de lidar. E eu tinha esse vazio muito grande e cheguei. E a igreja, algo agradável, eu gostava das músicas, das canções, mas eu tinha uma dificuldade de me entregar. A minha grande dificuldade, eu guardava só para mim, era a dificuldade de crer em Deus. Eu sou formada em matemática e física e é uma área de exatas, é uma área que a gente quer explicação para todas as coisas. Então, isso fazia com que eu tivesse muita dificuldade de entender Deus, de acreditar, sem respostas para várias perguntas. Essas dúvidas me incomodavam muito. Eu não comentava com ninguém, mas sempre foi uma sombra sobre a minha vida, a minha cabeça. E aconteceu que durante esse período, eu mudei de residência e fui para uma igreja universal, mais simples. E ali tinha apenas 20 membros e tinha um pastor que me chamou muita atenção, que eu nunca vou esquecer. E ele tinha muita dificuldade de ler e eu dentro de mim, pensava, poxa, mas o que ele pode me ajudar? Eu gostava da igreja, eu via sinceridade, então eu permaneci. E esse pastor fez um desafio muito interessante. Ele falou que aquela igreja que tinha 20 membros apenas, que ele queria levar ela para um lugar que tinha para 1000 assentos. E eu achei muito engraçado, porque aquilo era impossível, Inclusive, ela era numa rua de terra. E aí eu fiquei, ele falou, vamos orar ao redor do imóvel para qual nós vamos passar. Eu até ajudava, com as pessoas ao redor do imóvel, orando, que era grandíssimo, era o melhor imóvel da região. E eu, dentro de mim, eu achava muito engraçado, ria muito, talvez isso é impossível, ele não vai conseguir. E por espanto meu, aquela igreja saiu de 20 membros para um lugar de 1000. E eu vi que algo extraordinário aconteceu naquele lugar. Essa foi minha primeira virada de chave para crer. A segunda coisa foi que me chamaram para evangelizar e eu fui. E eu tinha orgulho de mim, porque eu falava muito bem, muito simpática, tinha um bom discurso e evangelizando ali com o senhor Zezinho, que mal sabia falar. Nós vai. E eu falei, ai gente, coitado, o senhor Zezinho não vai conseguir levar as pessoas para a igreja dessa maneira. Para minha surpresa, ninguém que eu convidava ia. E o senhor Zezinho, que mal sabia falar, eu via chegando as pessoas, inclusive algumas pessoas que até foram mal educadas com o senhor Zezinho, chegando na igreja. E isso me deu um choque. Eu falei, tem algo errado comigo. Isso não é normal. Eu cheguei em casa e fiquei triste, angustiada com isso, pensando, meu Deus, o que eu tenho? Que eu tenho, que as pessoas que eu chamo, não faz sentido as coisas que eu falo. E eu naquele pensamento, sozinha na minha casa, ali na hora do almoço, chega uma amiga do nada, que também frequenta a igreja, e me trouxe uma folha universal. E falou, Érica, eu te trouxe uma reportagem que é muito forte. E já a primeira mensagem grande já foi um impacto, foi Deus falando comigo. Falava que Deus, ele tinha escolhido as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Ele tinha escolhido as coisas mais desprezíveis desse mundo para tornar nada aquelas que se acham. Então foi para mim. Deus estava me respondendo o porquê que todos que eu chamava, ninguém ia. É porque eu estava muito cheia de mim mesma, muito cheia de conhecimento, eu me achava alguém. Então Deus jamais poderia habitar em alguém assim, tão soberbo,
tão, né, que se acha mais importante, que se acha melhor que as outras pessoas. E esperei minha amiga ir embora, e assim que ela foi, as lágrimas desceram, porque eu entendi, naquele dia eu entendi que Deus é muito maior que qualquer conhecimento. Ele é o conhecimento, né? Ele faz a diferença, não é a gente. Então, eu quis esse espírito, eu entendi que Deus existia e eu queria aquilo que o seu Zezinho tinha, aquilo que aquele pastor que mal sabia ler também tinha, e eu vi que era algo superior a qualquer conhecimento de livros, né? Comecei a ver que eu não era nada, que eu não era ninguém, e que se eu não descesse daquele pedestal, eu jamais ia subir e alcançar Deus. Comecei a jejuar, vamos orar, vamos fazer um propósito de oração, vamos ganhar almas, vamos nos dar mais. E tudo que as pessoas chamavam que me aproximava de Deus, eu comecei a fazer. Até o dia que eu consegui receber o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo numa quarta-feira, onde eu estava muito cansada para chegar na igreja. E eu me esforcei para levantar as mãos e falei, meu Deus, eu estou aqui porque eu preciso muito, porque eu quero muito, porque eu que preciso do Senhor, não é o Senhor que precisa de mim. Então, por isso eu estou aqui. Quando eu terminei de falar essas palavras, veio uma enxurrada de poder. Algo lindo, sabe? É algo maravilhoso que não tem como esquecer. Eu tinha vários complexos, eu tinha várias dúvidas. E quando o Espírito Santo veio, tudo se foi. Os complexos, né? Que eu me achava feia, as dúvidas, ninguém podia me convencer que Deus existia, mas o próprio Espírito Santo fez isso. As pessoas têm que ter o Espírito Santo para elas ter esse tudo. Você pode não ter tudo, mas você tem a sensação de que você tem tudo. Eu não digo nem a sensação, porque a sensação é algo que passa, mas é a certeza de completude, de estar completamente ligada ao Criador. Isso é muito bom. Então é algo que realmente me preenche, me motiva, é o motivo do meu sorriso, é minha alegria. Olhe para as pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu passei, que eu sentia que é mais difícil de eu me libertar da dúvida, de crer em Deus, era mais difícil do que se eu tivesse um vício. Então era algo que eu pensava, quem vai me ajudar? Quem vai tirar isso? Ninguém vai conseguir responder, nem a ciência, muito menos a igreja vai conseguir responder essas dúvidas que eu tenho. Então, para você que tem essas dúvidas também, olha, persevera, siga buscando, busca o Espírito Santo, porque Ele, quando Ele vem, Ele sana todas as dúvidas, não tem mais dúvida. Ninguém precisa te responder nada, ninguém precisa te aconselhar, ninguém precisa te falar nada, porque você já tem as próprias respostas. Então, se você é uma pessoa como eu, que tem muitas dúvidas, busca, porque só o Espírito Santo, Ele pode sanar todas as dúvidas que o ser humano tem. Não importa quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu não sei quantas dúvidas você tem. Eu não sei te responder se Adão tinha ou não tinha umbigo. Eu não tenho todas as respostas. Mas enquanto você tiver a mesma atitude dela, de querer todas as respostas, e enquanto não tivê-las, não se entregar, não se render, é você quem vai perder tudo de bom que Deus tem pensado para a sua vida. Abra por favor a sua Bíblia em Filipenses 3, 7. O doutor da lei, advogado, perito, um homem extremamente estudado, preparado, conhecedor das leis,
que também vivia assim, querendo respostas para tudo. E ele se achava, porque nas discussões ninguém podia ganhar dele. De qualquer assunto que Paulo falasse, ele saía por cima como quem sabia mais. E de repente você tem sido essa pessoa. Você se atreve a entrar em qualquer discussão porque você confia no seu taco. Você acha que você sabe mais sobre quase tudo. Bom, hoje é o momento, é o dia, é a ocasião propícia para você descer do seu pedestal, para você se humilhar diante daquele que vai dar a você a paz, a alegria, que de repente o tempo está passando e você nunca conheceu, mesmo estando dentro da igreja. Paulo diz assim: o que para mim era ganho, eu me achava muito qualificado, esperto, muito bem atualizado, informado, capaz de ganhar qualquer debate que eu tivesse. O que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Eu deixei para lá. Eu não quero saber se Adão tinha um umbigo, ou se quem veio primeiro foi o ovo, ou foi a galinha. Eu não quero saber. Eu não vou permitir que pensamentos de dúvidas, perguntas que eu ainda não tenho respostas, isso não vai me frear, isso não vai me segurar. E na verdade também tenho por perda todas as coisas, bens, luxos, vaidades, privilégios, devido ao meu cargo, à minha posição, aos meus conhecimentos, às minhas influências. Eu deixo tudo isso para lá. Pela excelência, pela extraordinária oportunidade de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, como sobra, coisas que já não têm importância, para que possa ganhar a Cristo. Esse era o pensamento do doutor da lei, o super, mega, hiper conhecedor de tudo, Saulo, que se tornou humildemente Paulo, o apóstolo de Cristo. E se fazendo assim, humilde, conhecedor de Cristo, o carpinteiro, amigo dos pescadores, ele foi tão transformado e passou a ser um homem tão iluminado, tão sábio, tão impactante era ouvi-lo, que ele ganhou, Saulo ganhou para Jesus um médico. Lucas, médico, se converteu a Cristo através da influência do apóstolo Paulo. E tão entregue, tão comprometido foi Lucas ao se converter, guiado por Paulo, que Lucas escreve o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. Se Paulo tivesse se mantido no seu orgulho, nem ele teria conhecido a Jesus, nem teria sido usado por ele. E vamos ver o que ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Volta um pouquinho aí da onde nós estamos. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo.
Se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Você lembra do cego que Jesus curou e as pessoas queriam confundir a cabeça dele e dizer: dá glória a Deus, porque quem te curou é um pecador, quem te curou é um impostor, quem te curou não é o que você pensa. E qual foi a resposta do cego aos críticos que criticavam Jesus e o criticavam porque cria em Jesus? Ele disse àqueles que queriam confundi-lo: se ele é um pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E ninguém vai me confundir. Eu vou seguir os passos daquele que me tirou da escuridão, das trevas, deu luz aos meus olhos e deu luz à minha vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quanto a nós, se o mundo nos critica, se as pessoas falam mal da nossa fé, se o mundo nos coloca contra a parede com perguntas difíceis para nos confundir, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Tem gente que acha que sabe tanto, que sabe demais, que termina a sua vida com problemas psiquiátricos. Que triste. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. O que importa é isso aqui: que vós sejais de quem? Vós de Cristo, e Cristo de Deus, o Filho de Deus que veio para nos dar salvação e vida eterna. Se você diz: hoje eu me liberto, hoje eu solto todas as minhas perguntas sem respostas, hoje eu deixo de lado todas as dúvidas, e eu quero ser tocado, ser tocada pelo Espírito Santo, que gerou Jesus e colocou esse mundo em zero, para começar a contar outra vez o calendário. Porque isso foi o que aconteceu quando o Espírito Santo gerou o Senhor Jesus para nascer neste mundo. O Espírito que aos 12 anos dava a ele uma sabedoria surpreendente. E ele fazia perguntas que só ele tinha as respostas. O Espírito Santo que cuidou dele a vida inteira, aos 30 anos desceu sobre ele nas águas do Rio Jordão. Seus milagres impactaram o mundo e são falados até o dia de hoje e continuarão sendo falados. Seus ensinamentos passam de geração em geração e continuarão até a sua segunda vinda. O Espírito que, depois de que o mataram e o sepultaram, entrou na sepultura e levantou a Jesus dos mortos. Eu quero o Espírito de Jesus em mim, seu Espírito guiando meus passos, controlando minha vida, me dando paz, sabedoria. Eu não sei quantos anos eu vou viver no mundo, mas os anos em que eu viva, eu quero que Ele esteja cuidando de mim, cuidando de tudo. E quando o meu tempo aqui acabar, eu quero ir com Ele e estar com Ele por toda a eternidade.
sem questionamentos, sem duvidar, mas com um coração de criança, humilde e receptivo. Se você diz: eu quero conhecer o Espírito Santo, eu quero receber o Espírito Santo. A senhora do testemunho demorou 10 anos para querê-lo, para entendê-lo. Você não precisa mais do que 10 segundos. Fique de pé no seu lugar se você deseja. E se você deseja se aproximar do altar, venha com liberdade e com confiança. Tudo é perda se não tenho a ti. Tua presença é o que me basta. Tua presença é o que me basta. Sem o Senhor não sei para onde ir. Sem o Senhor não sei para onde ir. Sem tua palavra nada importa. Sem tua palavra nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua palavra. Só tua palavra é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. só tua palavra. Só tua palavra é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Depois de muito trabalho e sacrifício, há entre nós quem tem algum patrimônio. Depois de muita dedicação e estudo, há entre nós quem tem um título, uma profissão, se especializou e é profissional em alguma área. Depois de muitas lutas e de muito trabalho, há quem tem seu negócio, há quem tem sua empresa, quem tem sua casa, quem tem sua vida. Mas, apesar de ser pessoas inteligentes, profissionais, preparados, com um patrimônio, com uma vida feita, tudo que a gente possa conseguir, pela nossa capacidade, pelo nosso trabalho, pela nossa força humana, não é suficiente, nunca será o bastante. Porque há quem tem tudo e não tem paz. Há quem tem tudo e se sente só. Há quem tem tudo e vive na depressão. Há quem tem tudo e não se sente satisfeito ou satisfeita. Agora nós entendemos o doutor Paulo. Agora nós entendemos o rei Davi. Porque Paulo dizia: olha, todo o meu conhecimento, todo o meu preparo, todos os meus estudos
de nada me serviram, não foram suficientes. E eu decidi considerar tudo menos importante, tudo sobrando, para conhecer o meu Senhor, conhecer o Salvador da minha alma, conhecer o que me dá paz e vida eterna. Davi, com um palácio, um exército debaixo das suas ordens, Davi com uma coroa na cabeça e um trono para sentar, Davi entrava no templo, tirava a coroa, dobrava os joelhos e Davi dizia: eu sou pobre e necessitado. Um homem tão inteligente, tão bem preparado, com tanto poder, com tanta riqueza, com tanta gente debaixo do seu comando, e de joelhos Davi dizia: eu sou pobre e necessitado. Porque o que Davi queria era uma experiência com o Senhor, era um abraço teu, era a tua presença com Ele, era ter do Senhor a paz que ninguém tem, ninguém pode comprar, ninguém pode tê-la por si só. É o Senhor quem dá. E neste instante, meu Senhor, nós nos desvestimos dos nossos méritos, nós nos despimos do nosso orgulho, nós baixamos do pedestal, nós descemos do salto, nós nos humilhamos diante de Ti para reconhecer: só o Senhor tem verdadeira paz para dar ao ser humano, àqueles que humildemente Te buscam para Te conhecer. Ó meu Senhor, eu lembro quando o presidente de um país muito poderoso, muito populoso, veio dizer: eu preciso da direção de Deus para que eu possa tomar decisões certas, sábias. Não importa quanto poder um homem tenha, não importa quanto conhecimento, quanto estudo, quanta preparação, quantos elogios e respeito tem da parte dos que o admiram. É com humildade que nós encontramos no Senhor a paz que todo mundo precisa, e é isso que nós te buscamos aqui agora contigo. Vem, Senhor, nos encher da Tua presença, vem, Senhor, nos encher da Tua paz, vem, Senhor, nos encher da Tua força, vem, Senhor, nos encher da Tua alegria, vem, Senhor, se revelar a cada um de nós. Perdoa quando fomos rebeldes, perdoa quando as nossas dúvidas nos tornaram tímidos, frios, distantes de Ti. Perdoa, Senhor, quando nós, na nossa rebeldia, queríamos respostas para tudo e ficávamos desconfiados, ficávamos na defensiva. Mas neste momento, meu Senhor, nós nos entregamos, nós nos rendemos, nós entregamos todo o nosso ser, toda a nossa vida a Ti, para que o Senhor venha nos encher da Tua presença. Não nos interessa outra coisa, meu Senhor, mais que ter o Senhor conosco. Nada vai Te substituir na nossa vida. Ainda que nós tivéssemos todo o petróleo, todo o ouro, todas as riquezas pelas quais os homens fazem guerra, meu Senhor, o que mais nos importa é conhecer ao Senhor, é ter o Senhor conosco, é ter a Tua presença, é ser cheios de Ti. O que nos importa é ser gerados homens e mulheres novos por dentro, e estes homens e mulheres novos possam ver o Teu reino e entrar no Teu reino e desfrutar do Teu reino por toda
a eternidade, porque a vida nesse mundo é curta. Ontem os nossos filhos eram bebês, hoje os nossos filhos já são adolescentes, já são adultos, já nos dão netos. A vida passa voando, a gente nem percebe. Os nossos anos voam, a vida é curta, mas a eternidade é real. E nós queremos estar na eternidade contigo. Sabemos que não podemos apressar as coisas até que chegue a nossa hora, mas nós queremos, pelo teu Espírito habitando em nós, ter dentro de nós a paz do céu. Amiga, amigo, diga isso para ele: Senhor, me dá a paz do céu, através do teu Espírito, que venha habitar em mim, morar em mim. Eu quero ter em mim a paz do céu. Vem, Senhor, me encher da tua presença. Vem, Senhor, me encher da tua força. Vem me iluminar. Vem renovar a minha vida, o meu ser. Aqui no mundo tantas coisas tentam me afastar de ti. Aqui no mundo tantas coisas tentam me tirar do teu caminho. São tantas tentações. Quase todos nós aqui conhecemos alguém que já andou no teu caminho e se afastou. Quase todos aqui conhecemos pessoas que alguma vez foram cristãs, mas agora estão afastadas. Quase todos aqui conhecemos pessoas que caíram na tentação e voltaram para trás. Mas nós não queremos voltar atrás. Nós queremos viver com o Senhor e viver para o Senhor, e ter no nosso coração a tua paz, no nosso coração o teu amor, ter em nós o teu Espírito, ter em nós a tua presença todos os dias de nossa vida, até o nosso último suspiro. E quando acabar o nosso tempo de vida aqui no mundo, nós queremos estar com o Senhor no céu e viver no teu reino e desfrutar da eternidade na Nova Jerusalém, na cidade santa que o Senhor preparou para nós, até que chegue o dia de ir para lá. Dá-nos a paz do céu aqui, porque a vida está cheia de desafios, a vida está cheia de coisas para a gente resolver, a vida está cheia de lutas para a gente vencer, e nós precisamos do Senhor cuidando de cada um de nós, dos nossos filhos, das nossas famílias. Vem, Senhor, agora nos encher de Ti. Vem, Senhor, agora se revelar a cada um de nós. Vem, Senhor, agora nos abraçar e permitir que te abracemos. Vem, Senhor, ficar com a gente e permitir que estejamos nós contigo. Queremos te conhecer mais e mais, experimentar o Senhor em nós. Amiga, amigo, Ele me ouve quando eu oro, mas Ele ouve você também. Então, por favor, eu peço, deixe a vergonha, deixe a timidez, deixe a dúvida, o acanhamento, e fale. Abra sua boca e fale. Talvez você vai ter que dizer para Ele: Senhor, eu tenho estado cansada, quase eu não vinha hoje aqui. Meu Senhor, eu tenho estado triste, eu quase não chegava hoje aqui. Mas aqui estou, meu Senhor, não me deixe sair daqui do mesmo jeito. Ó, meu Senhor, eu sou esta pessoa que às vezes fico fazendo perguntas sem respostas. Eu sou, meu Deus, esta pessoa que às vezes eu duvido, mas eu não quero mais ser assim. Eu quero ter a minha fé forte, sólida, por em cima de tudo. Eu sou esta pessoa que às vezes penso que eu já sei demais. Às vezes eu penso que eu posso ganhar qualquer discussão. Às vezes eu penso que eu posso
responder a qualquer pergunta e que faço perguntas que ninguém tem respostas, mas na verdade, meu Senhor, eu deixo todo esse orgulho, eu deixo tudo para humildemente ser teu, com a pureza de uma criança, com a pureza de uma criança inocente, sem maldade. Eu me entrego ao Senhor. As crianças são tão puras que pensam que todo adulto é tio, é tia. As crianças não veem maldade, elas são puras. E é assim que eu quero ter o meu coração. Eu quero ter o meu coração puro. E quero caminhar no teu caminho, e quero fazer o que te agrada, e quero obedecer tua palavra. E ainda que venham críticos tentando me confundir, falarem mal da minha fé, falarem mal das minhas decisões, ainda que o mundo me critique por causa da minha fé, eu quero ter a resposta do cego. Eu não sei de nada, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. A mim não me importa nada, o que eu sei é que eu estava perdido e o meu Senhor me encontrou. Eu estava morto e o meu Senhor me reviveu. Eu estava nos meus erros e pecados e Ele me perdoou. Eu não tinha paz e o Senhor me deu a paz. E eu quero viver para te amar, meu Senhor. Flui o teu Espírito em mim agora. Me enche com o teu Espírito agora. E que o teu Espírito seja o condutor, o dirigente da minha vida, o meu guia, o meu diretor, o meu mentor, o meu treinador. O teu Espírito seja tudo, tudo, tudo para mim. Aqui estou, Espírito Santo. Vem me encher agora, neste momento. Aleluia. Derrama sobre mim do teu Espírito, derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir a tua presença, faz-me sentir a tua presença, faz-me sentir o teu amor, faz-me sentir o teu amor. Eu sei que te importas comigo. Eu sei que te importas comigo. Eu sei que me amas também. Sei que me amas também. Pois é a tua palavra que me diz assim. É a tua palavra que me diz assim: jamais te lançarei fora. Jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu ser. Vem sobre o meu ser. Preenche o meu vazio. Preencha o meu vazio. Renova o meu viver. E renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu ser, preenche o meu vazio e renova o meu viver. Abrace seu próprio corpo por um momento. Use a sua imaginação. Se for capaz de fazê-lo em sua imaginação, acontece agora na sua vida real. Você abraça o seu Pai Celestial e recebe dele o mesmo abraço que o filho pródigo recebeu no dia em que voltou para casa, humilhado, arrependido, rendido e entregue.
E o Pai que não rejeita ninguém, não despreza ninguém, te abraça nesse momento. O filho voltou com aquela atitude de dizer: pai, eu achei que eu sabia demais, eu não sei nada. O filho voltou com aquela atitude de dizer: pai, eu pensava que eu era forte, mas não sou tão forte como eu pensava. Pai, eu pensava que eu podia tudo, mas agora, pai, eu sei que eu continuo precisando dos teus conselhos e da tua sabedoria. Oh Pai, nosso Pai, abraça cada um de nós. Toma o controle da nossa vida. Teu Espírito Santo, Pai, nos guie, nos fortaleça, nos ajude, nos proteja. Que todos aqui tenham um coração humilde, não se deixem confundir, não vivam em dúvidas, paralisados. Deixem para lá as perguntas sem respostas e tenham a fé pura como a fé de uma criança. Um dia o Senhor Jesus disse: quem não se tornar como criança nunca vai ver o reino do céu. Então seja o nosso caráter como o da criança, sem maldade, sem dúvidas, com pureza, com inocência. Que o Espírito Santo possa usar a cada um de nós com poder, com autoridade contra o diabo. O Espírito Santo nos encha de sabedoria, criatividade, estratégia, poder. E aonde nós formos, nós temos Ele conosco, as promessas dEle se cumprindo, o poder dEle a nosso favor, e a certeza de que tudo vai estar bem. Tudo vai estar bem. Até na nossa velhice nós podemos descansar e confiar, sabendo que Ele vai cuidar de nós até o nosso último suspiro. E quando acabar o nosso tempo nesse mundo, seremos recebidos no seu reino, onde a alegria e a paz nunca mais acabará. Aleluia, aleluia. Fique firme, fique forte. Vai chegar o Rio Azul e nós vamos passar para o outro lado da margem. E do outro lado não há mais dor, não há mais luto, não há mais lágrimas, porque a nossa felicidade será de eternidade em eternidade. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é vida. Ali tudo é paz, morte, choro. Nunca mais, nunca mais. Tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Além do Rio Azul, além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é vida.
ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, nunca mais, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, verei o grande rio da vida, claro como o cristal, claro como um cristal. Verei o rosto do meu mestre querido, verei o rosto do meu mestre querido. Não haverá, não haverá mais noite ali, mais noite ali. Não haverá nenhum clamor, nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus, verei os olhos de e Jesus, tocarei seu corpo, e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz, as nações andarão em sua luz, e a morte já não existirá, e a morte já não existirá. A cidade é de ouro puro, a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, de jaspe é o seu muro. Além do rio azul, mostre suas mãos e cante: morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Além do rio azul. Ensaie bem aqui para você morar lá. Tenha o coração de uma criança, seja humilde. Estude, seja bom no que você faz. Receba elogios, porque na sua área você é o melhor. Você é a melhor. Mas dê glória a Deus. E considere que Ele é a sua riqueza. O melhor e o maior patrimônio seu é a sua salvação. O maior e o mais extraordinário privilégio seu é ter o Espírito dele habitando em você. E seja sempre esse homem humilde, essa mulher humilde, que Deus vai usar como instrumento. Você vai ser tão feliz que as pessoas vão ter prazer de se aproximar de você. Você vai fazer o bem e Deus vai usar você como instrumento dele. E se você está de acordo, diga que assim seja. Amém. E louve ao Senhor com seus aplausos de todo o seu coração.